Roberto, a tribuna é sua, por favor. Obrigado. Amigos, boa noite. Esse nosso assunto, obrigado. Esse nosso assunto nós podemos encontrar, para aqueles que têm o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, ou então a Bíblia, o Novo Testamento, nós encontramos esse ensinamento de Jesus em relação a pagar o mal com o bem, que nós encontramos em dois evangelistas esse ensinamento. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 43 a 44, e em Lucas, no capítulo 6, 27 a 28. Ensinamento de Jesus. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos rodeia e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Simples, né? Fácil. Veja que coisa interessante que nós estamos há mais de 2000 anos de Jesus. Está dando um pouco de microfonia. Nós estamos há mais de 2000 anos de Jesus. E, no entanto, esses ensinamentos ainda nós trabalhamos muito para aplicá-los, né? Exige-se um esforço. Porém, cada vez mais nós estamos conscientes. E, por vezes, quando nós olhamos para os ensinamentos do Cristo, temos a impressão de que, por ser Jesus o Senhor planetário, o responsável pelo planeta, que ele tivesse chegado aqui no planeta como não só como responsável, mas como grande missionário, e tivesse encontrado facilidade. Às vezes essa imagem passa pelo fato da condição evolutiva desse espírito, que um dia nós também alcançaremos uma condição de espíritos crísticos. Isto será uma realidade na vida de cada um de nós. Será uma aplicação de forma consciente e a resposta será de forma automatizada. Mas veja que ele chega aqui há mais de 2000 anos, e se nós analisarmos os seus ensinamentos, ele vai dizer: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Isso era o que acompanhava gerações. Não era uma coisa que ele encontrou. Jesus era um grande quebrador de paradigma, por isso que ele incomodou tanto. Porque imaginemos, esse primeiro ensinamento de amar o teu próximo, ou seja, aquele que me é meu amigo, aquele que é meu familiar, aquele que eu gosto, e aborrecer aquele que é meu inimigo, acompanhavam gerações desde a época de Moisés, ou seja, Moisés está localizado há quase 1200 anos antes de Jesus, há 3200 anos da nossa era. Então, em 1200 anos, para nós não demorarmos muito nesse aspecto, quantas reencarnações um espírito teve, dado que o tempo de existência no plano físico era muito curto, né? Nós hoje atingimos as maravilhas que encontramos, por exemplo, no Brasil, recentemente, há cerca de 3 semanas atrás, foi publicado pelo IBGE que nós temos no Brasil 23 mil centenários. 23 mil pessoas que já atingiram 100 anos de idade. Na Califórnia, não temos um número exato, mas na Califórnia é uma comunidade de centenários. Ou seja, em países quanto mais desenvolvidos, isso é uma realidade. Japão, nós temos, por vezes, regiões com muitos centenários. Ou seja, a criatura vive muito mais. Se nós formos buscar no tempo, imaginemos esse ensinamento dado ao indivíduo, quantas vezes rodou no processo reencarnatório do mesmo espírito, considerando que o processo da intermitência no plano espiritual, dada a condição, ou seja, essa intermitência é esse período que fica no plano espiritual, dada a condição do espírito não ter um nível de desenvolvimento e consciência muito grande, o processo de reencarnatório faz mais sentido se acontecer um pouco mais rápido, sim ou não? Para que ele possa trabalhar essa questão do desenvolvimento. Mas mesmo que o indivíduo vá para o plano espiritual, ou seja, nós sabemos que o espírita não tem medo
do desencarne, né? Se a gente desencarnasse todo mundo hoje, por exemplo, hoje não, porque é segunda-feira, né? Amanhã já é terça, melhor deixar para... Tem um final de semana lá pela frente, deixar para outro dia. Mas se nós sairmos do plano físico, aliás, pessoal, nós sempre colocamos de uma maneira mais simplificada. Nós não precisamos desencarnar para conhecermos a nós mesmos como espíritos, não é uma realidade? Quando nós fomos para casa, nos recolhemos, esperamos que você não desdobre aqui durante a palestra, porque o espírita não dorme, ele desdobra, né? Aí, e às vezes profundamente, porque ele ronca, inclusive, dada a profundidade do desdobramento. Nós saímos do corpo físico. Saímos do corpo físico e vamos para a realidade que é nossa como espíritos, que somos. E essa saída não muda a nossa maneira de ser nem de pensar. Não é uma realidade? Nós não mudamos, nós não fazemos grandes modificações, considerando que a existência no corpo físico tem para nós um momento tão curto quanto uma noite de sono, dado que nós somos imortais, mas a reencarnação para nós, em matéria de tempo, por mais que nós estejamos cada vez mais longevos, ou seja, chegando à condição de centenários, para a imortalidade é um período muito curto. Essa condição de mudança, de conscientização a respeito de nós mesmos e implementação do Evangelho não é uma situação que se dá a toque de caixa. Ou seja, Jesus vem quebrar paradigmas de gerações. E ele não traz um processo, uma metodologia de caráter mágico, que faria uma mudança de uma hora para outra ou agrediria consciências. Nós verificamos que Jesus, em absoluto, ele não agride consciências. Ele nunca obrigou ninguém a aceitar aquilo que ele colocava. Estava no livre-arbítrio das criaturas aceitarem e aplicarem no momento que fosse mais conveniente. E essa conveniência se dá pelo aspecto da consciência. Então veja que ele vinha com uma dificuldade gigantesca, sim ou não? Várias reencarnações entendiam que amar o próximo e aborrecer o inimigo estava certo. Imagine um cidadão que chegasse, então, há mais de 2000 anos e dissesse, olha, você aprendeu isso, mas eu estou te dizendo que não é bem assim, é o contrário disso. Procure amar os seus inimigos, fazer bem àquele que vos odeia e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Era demais, né? O indivíduo jogava a toalha. Por quê? Porque, veja, o ranço. Por vezes nós dizemos assim, eu morro, mas não mudo. É uma verdade mesmo. Vai morrer e não vai mudar. Porque, como nós acabamos de dizer, as mudanças não acontecem de uma hora para outra e não vão contra a nossa vontade, a nossa realidade, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer. Essa é uma realidade. Então, veja que há uma total quebra de paradigma, mas também, dentro desse aspecto, o Evangelho, por isso que nós recomendamos a leitura deste ensinamento, desta passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele também vai quebrar alguns outros paradigmas. Querem ver? Se na realidade, o que é então amar realmente, o que é o amor ao próximo e ao inimigo? Nós sabemos muito bem que amar ao próximo é um processo de caridade. Não é? Amar o semelhante ou a caridade é exatamente o amor em ação. Quando nós colocamos o amor em ação. E amar ao inimigo é, sem sombra de dúvida, a sua sublime aplicação. Jesus era uma criatura que amava os inimigos? Não. Não. Ele não tinha inimigo. Um espírito que ama integralmente não tem inimigo. Lembra-se da primeira passagem que nós dissemos? Quando a criatura atinge um patamar de compreensão e conscientização, ele não tem inimigo. As pessoas não conseguem, a criatura se torna inofendível. Ela não precisa orar por aquele que vos calunia e vos persegue, porque mesmo que persiga e calunie, o amor ele suplanta qualquer tipo de relação que não seja
há de total e absoluta confiança no ser, de que aquele momento é um momento de desconhecimento, de ignorância, e que será suplantado. Tanto é que esta é uma realidade dele entender a criatura, que ele olha para as pessoas no momento sublime da cruz, ele olha para os algozes, aqueles que riam, inclusive, que faziam chacota dele, né? Se você é o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Outros jogavam, né? Tiravam sorte em cima do manto dele. Era uma situação de chacota, até porque a cruz era um elemento de flagelo ao indivíduo altamente perigoso para o cidadão romano. A cruz era reservada para o criminoso que, em relação ao cidadão romano, infligia leis e precisava de um tratamento severo a esse ponto, nesse nível de punição. Seria praticamente um terrorista contra o cidadão romano. E, na realidade, o que ele faz? Ele faz, pelo seu amor, ele faz uma intercessão em favor das criaturas que viviam na infância espiritual, numa condição totalmente de ignorância, de desconhecimento, quando ele vai interceder a Deus em favor daqueles que eram os seus algozes. Então, na realidade, para nós, o amor, aí sim, o amor àquele que nos calunia e nos ofende ou nos persegue, o indivíduo que se posiciona contrário a nós mesmos e por vezes de graça, ele é, na realidade, esse momento, ou os momentos que nós estejamos vivenciando em relação ao perdão, ele é a sua aplicação sublime da nossa parte para com o outro. Porém, nós sabemos que, no estágio evolutivo em que nos encontramos, dá para amar do jeito que Jesus ama? Muito bem. E por isso a recomendação da leitura no Evangelho segundo o Espiritismo. O amor ao amigo. Porque, veja, até agora os slides que nós colocamos aqui, toda a indicação do amor, ele é semelhante para o inimigo em relação àquele que você ama como seu amigo. Ele traça semelhança, não é verdade? Mas isso, na realidade, acontece conosco. Nós amamos a pessoa que nos calunia, que nos persegue, ou que se posiciona como nosso inimigo, da mesma maneira que nós amamos os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos parentes. Nós amamos na mesma intenção, na mesma condição. Temos essa capacidade? Conseguimos fazer isso? Esta é uma realidade de nós nos aproximarmos. Diz o Evangelho o seguinte: quando nós nos aproximamos de alguém que nós gostamos, o que acontece conosco? Há inclusive, por vezes, dependendo do nível de relacionamento que nós temos, que nós sentimos o coração bater diferente, não é isso? O Kardec é muito feliz nessa colocação no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz: o coração chega a bater diferente quando nós nos aproximamos das pessoas que nós gostamos. Quando nós nos aproximamos das pessoas que, por exemplo, nós temos algum tipo de problema, o coração bate diferente? Completamente. Também bate diferente. É uma realidade. Ele também bate diferente. Não é verdade? Por vezes até quer sair do peito para bater no outro, inclusive, não é? É uma relação, claro, há uma relação diferente. Esta condição que Jesus nos traz não é um posicionamento, ou aliás, não é um impositivo no ser. Ele sabia muito bem que o processo da evangelização, ou seja, não é a evangelização no sentido de catequese do indivíduo, em absoluto. É a evangelização no sentido da conscientização do ser em relação a ele mesmo, como espírito, como criatura filha de Deus, cujo semelhante é seu irmão e que pode estar equivocado em relação a ele, como ele pode estar equivocado em relação ao seu irmão. Então, veja, Jesus chega num momento onde começa o processo da implantação. Ele sabia muito bem que nós alcançaríamos mais de 2000 anos e estaríamos ainda dentro desse dilema. Nós não alcançaríamos essa realidade, alcançamos essa realidade de amar o indivíduo que, por exemplo, usa da sua ignorância, quando não nós mesmos.
Porque não é do outro para cá, né? Daqui para lá também. Vale para os dois lados, né, da pista. O ponto é, ele sabia que nós chegaríamos ainda num estágio que nos encontramos extremamente mais bem formados, informados, inclusive mais evangelizados, sim ou não? Porque aos poucos a criatura vai se evangelizando. Não no padrão que nós imaginamos de um espírito altamente elevado, mas dentro daquilo que se é possível, nas conquistas que nós estamos fazendo. Ele sabia que nós teríamos ainda diferenças em relação à questão do amor? Claro que sabia. Não é? Até porque, nós dissemos a princípio, a relação não é de confiança absoluta como aquela criatura que nós amamos, é de confiança. Nós confiamos naquele que, por exemplo, está nos caluniando, nós temos o mesmo nível de confiança, a relação ela é idêntica? Não é. O que é então, se de repente nós temos essas diferenças, porque elas ainda existem, e não adianta a gente querer tapar só com peneira. Não adianta nós queremos viver uma vida de rotulagem, até porque evangelho não é rotulagem. Não é viver cristianismo, não é viver de rótulo. Não é uma situação daqui para fora. É encarar a nossa própria realidade. E ir exercitando o evangelho em nós à medida daquilo que nós nos sentimos fortalecidos no ponto que nós precisamos trabalhar. Isso é realidade. Não é querer ficar vivendo uma vida totalmente falseada. Como é que funciona esta relação, então? Se eu não consigo sentir na figura do outro, eu não consigo ter esta realidade de que a minha forma de ver, de sentir o outro, aquele que eu me relaciono bem, eu não consigo ter ainda com aquele que me prejudica ou coisa do gênero, o que será verdadeiramente amar o meu inimigo? Naturalmente, a gente tem que respeitar o seguinte: para começar, as diferenças existem nas vibrações do amigo para o inimigo. Existe diferença ou não existe? Você chega perto da pessoa que você gosta e você percebe uma vibração, uma energia que é acolhedora. Para a criatura que, por exemplo, nós não nos identificamos, às vezes costuma dar choque. Não é verdade? Por vezes nós sentimos que dá choque. Há uma diferenciação. Então, como é que dentro desta realidade eu aplico o ensinamento do Cristo, se ainda nós temos esse aspecto, não é, que faz com que nós sintamos por vezes a repulsa? É literalmente aquilo que Jesus nos ensinou. Nós não pagamos o mal com o mal, mas pagamos o mal com o bem, que é não fazer o quê? Não recorrer à vingança. Então veja, são situações bem diferentes, são estágios. Não recorrer à vingança, não colocar o elogio com o fel da maldade. Fulano é gente muito boa. E aí a gente diz assim, sei não. Né? A gente faz parabéns, fulano, você conseguiu determinada promoção. Deve fazer uma média com o chefe miserável. Né? Ou seja, é o fel por trás junto com o mel. Né? Você dá o mel, mas joga o fel junto. Né? O indivíduo pede um favor e a gente faz com muito mau grado. Então veja, está ou não está havendo aí um processo sutil de vingança? Enquanto nós acumulamos isso, agindo dessa maneira, em nosso coração, nós não transformamos esta realidade, não é o outro, nós não transformamos, não fazemos se tornar uma realidade em nós mesmos, nós não transformamos a nós mesmos. O nosso nível de vibração de energia continua no patamar ainda que se encontrava quando o problema possa ter acontecido. E na realidade, o Evangelho vai dizer, mas por vezes são os nossos credores. Mas a pergunta é, quando nós trabalhamos ou fazemos o exercício do perdão, é melhor nós termos credores ou devedores?
Veja, até por egoísmo, perdoe as pessoas. Por uma questão de vaidade, perdoe as pessoas. Você viu? Perdoe a pessoa. Olha como eu sou bom. Assim, já parece. Eu tenho até a impressão de que se eu ficar na frente do espelho, eu vou ficar meio assim. Né? Com esse ar de santidade que eu tenho. Mas, na realidade, o André Luiz, no livro Apostilas da Vida, tem uma mensagem, porque o André Luiz é uma beleza, porque ele quebra essas estruturas que, por vezes, as pessoas acham que, para fazer o bem, precisa-se de um processo de santificação. Ele diz assim, ele tem um título de mensagem, o título é R auxiliando. Aí ele vai descrevendo, até por orgulho, auxilie. A gente está usando essa mensagem para dizer, até por orgulho, perdoe. Por vaidade, perdoe. Né? Por egoísmo, perdoe. Perdoe sempre, porque perdão é libertação. Quando nós não perdoamos, nós não nos libertamos do problema. E vamos ingerindo veneno que nós mesmos promovemos à medida que vamos tendo mais conhecimento. Nós vamos nos especializando em nos matar. Olha que beleza. A gente vai ficando mais sofisticado, ou sofisticada na forma de morrer mais cedo. Porque com o conhecimento, como nós somos criaturas muito dinâmicas, à medida que nós vamos conhecendo mais, nós vamos dizer assim, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje. Quantas vezes nós não dizemos isso para nós mesmos? Eu pegava aquele fulano, não é verdade? Olha, é a situação, é a condição de maior conhecimento sendo utilizado para a gente sofrer em alto nível. Né? Acabando e naturalmente consumindo uma energia, o indivíduo pode estar até vivendo numa boa, já até esqueceu que a gente existe, e nós estamos consumindo as nossas energias na relação daquela situação ocorrida há muito tempo atrás, criando para nós um processo de embaraçamento evolutivo. Ficou bonita essa palavra, embaraçamento evolutivo, ficou bonito, gostei. Aí, eu vou procurar usar mais. Embaraçamento evolutivo é bom. É mais ou menos a situação seguinte. Os nós, você não arrebenta, você desata. E nós costumamos dizer que nessas situações, desatar nós é a mesma coisa daquele presente, é aquele Greek present, Greek gift, aliás, aquele presente, Greek gift, ficou também bacana, ficou, gostou? Eu gostei. Aí, que você recebe aquela correntinha de ouro fininha, a correntinha de ouro fininha é tudo de bom, porque você coloca na gaveta, só o movimento de abrir a gaveta e fechar, ela dá nó. Aí você vai com 2 agulhas para soltar o nó da dita coja. O que você faz? Haja paciência. Né? E aí, enquanto você vai desatando o nó, você vai pensando na pessoa que te deu a corrente, inclusive, para desatar o nó. Né? Você vai mandando vibrações positivas para eu amo você, você é a criatura mais importante da minha vida. Não é verdade? Para desatar o nó. Ou você faz assim, ó, pá, e resolve o problema, aparentemente. Né? Aparentemente. Porque na questão de sentimento, quando a gente faz assim, ó, resolver, arrebenta. O nó fica de algum lado. E enquanto o nó ficou de algum lado, de alguma maneira, você vai ter que ir lá para desatar. Não é verdade? Olha Jesus. Jesus era sábio, né? Faça as pazes enquanto estás a caminho com ele. Ou seja, resolve rápido. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Mas eu não consigo. Claro que consegue. Todos nós conseguimos. De que maneira? Use do veículo da prece.
toda criatura que um dia te causou prejuízo, ou a quem nós tenhamos prejudicado, pelo nosso desconhecimento, por vezes até mesmo achando bem intencionados, intencionadas, achávamos que estávamos fazendo o melhor para a pessoa e na realidade não era aquilo que a pessoa queria. Porque às vezes nós queremos que as pessoas até sejam felizes do nosso jeito. A felicidade que nós sentimos, nós queremos que o outro sinta. Mas às vezes a felicidade para ele não é do jeito que a gente gosta. Não é verdade? E bem intencionados, bem intencionadas, nós levamos esse pacote de felicidade que a pessoa, por vezes, quando abre, não é feliz. E tende a dizer ou achar, na sua concepção, que aquilo que a gente deu, na verdade, foi um pacote de problemas. E nós podemos ser, por vezes, os bem-intencionados, porém, não bem aceitos. O contrário também é verdadeiro. Isso também acontece conosco. Então, por isso Jesus vai dizer, resolve isso logo. Não deixa essa coisa se arrastar. Não deixa ganhar tempo, não deixa ganhar volume. Porque se ganhar tempo e volume, o desgaste para desatar isso aí é maior. Não é? Não é nem outra reencarnação, o problema não é nem de outra reencarnação. É quantas mais nós precisaremos trabalhar com esse sentimento. A gente já contou aquela história de uma aluna que nós tivemos a respeito do marido aqui, não? Não contamos? Que vocês querem que conte, não? Nós tivemos uma aluna, uma senhora, numa casa espírita. E aí nós estávamos falando a respeito da questão de nós fazermos um trabalho de perdão em relação a nós não continuarmos vinculados à questão do problema. Aí a senhora levantou a mão, disse, com licença, posso fazer uma pergunta? Claro, pode. Era aula, não era uma palestra. O senhor quer dizer que aquela coisa que eu tenho lá dentro de casa, que eu aturo há 20 anos, que eu não aguento mais, quando eu reencarnar, eu vou ter que reencarnar com aquela coisa. Você está rindo, né? Mas pode ser que a coisa venha para a casa espírita, né? Até vem fazer palestra, senta ali, né? Nunca sabe quando a coisa está aqui, né? Enfim, porque a coisa sempre está lá. Às vezes. O que vocês acham? Reencarna ou não reencarna com a coisa? Assim. Se ficar um nó. Se ficar um nó com a coisa. Com a coisa, não. Não necessariamente. Porém, com o sentimento, sim. Tá certo ou não? Com aquilo que a gente acha que é coisa, de repente, é a nossa maneira de ver. Pode não ser. Porque eu descrevo, é como descrever verdade. Já percebeu que verdade, principalmente em briga de marido e mulher, a verdade é um tripé. Tem a versão dele, a versão dela e tem a verdade. Que você pode estar presente no momento daquela briga, mas você só sabe daquela, você não assistiu às outras. Não é uma realidade? Então, são versões. Então, de repente, a coisa é uma versão minha. E não necessariamente a coisa tenha que vir comigo. Mas aquilo que eu sinto, com certeza com isso eu reencarno. Eu não preciso experienciar da mesma maneira, mas eu tenho que experienciar esse sentimento até uma hora que eu trabalhe ele em mim e eu resolva ele comigo. Como vai ser? Vai ser uma vida a dois? Se vai ser uma vida de relacionamento com pessoas dentro do ambiente de trabalho? Se é um relacionamento daquela maneira? Isso não importa, mas ele tem que acontecer comigo. Não é uma verdade? Ele tem que acontecer comigo, eu tenho que resolver essa situação. Por isso, Jesus, não deixa pendenga. Resolve enquanto você está a caminho com o negócio, na hora que você acorda, resolve isso. Quebra essa estrutura. Até porque, no final das contas, se nós pararmos para analisar, o que será então o amor ao nosso inimigo?
É aquilo que a gente acaba de dizer, é não ter ódio nem rancor, é perdoar, é pagar o mal com o bem, seja ele dentro do limite que ele se apresente da nossa compreensão. Porque, na realidade, quem é o nosso inimigo? O nosso inimigo, no final das contas, é o amigo que nos cobra, que nos faz exercer aquilo a que nós nos propomos. É ou não é uma realidade? Porque o amigo, a gente dá uma escorregada, não é? Dá uma pisada na bola no português comum, diz assim, que nada, não é nada disso, deixa para lá, está tudo certo, eu entendo, você, às vezes assim, nós às vezes tomamos umas atitudes meio extremadas, botamos os pés pelas mãos, não é assim que acontece? O inimigo, não. Ou aquele que é o cobrador, não precisa ser necessariamente o inimigo. Ele chega e diz, você está indo lá no BSS? Assistindo palestra? Tomando passe? Aí já coloca a mãozinha estilo açucareiro. Né? Ou, não estou vendo diferença nenhuma. Depois, daqui do açucareiro vira o bully, porque eu não estou vendo você mudar em coisa nenhuma. Né? O amigo diz, não, você está muito melhor, eu percebi que você está até mais evoluído. O amigo vem nessa. Eu percebo que você tem uma aura brilhante, eu não sei, outro dia faltou luz em casa, você chegou, eu percebi que entrou a luz. Não, o amigo é assim, mas o inimigo diz assim, esses passos que você está tomando, você deve sair da porta do BSS para fora, deve escorrer toda a energia pelo dedão do pé, né? Evangelho, tudo. Não adianta nada, né? Agora você está lendo o Evangelho, agora você me diz uma outra coisa, você também vai querer fazer caridade? Eu disse, não, eu estou tentando lá ver se está... Não é na verdade? E a gente quer morrer e não pode. Né? Diz assim, não é uma realidade? Essa hora é que o Evangelho de Jesus entra na nossa vida. O que eu faço? Ore. Ore e peça força. Né? Olha Jesus, ora por aquele que te calunia e te persegue. Faça a prece. Ah, me lembrei que eu tenho alguma coisa contra alguém e que eu não tenho mais condição de me reconciliar. Ore por ele. Ore por ela. A reconciliação se dá a partir do momento que uma das partes começa a se movimentar para que ela aconteça. Não nos prendamos a essa situação. Então, se ele é o amigo que nos cobra, que nos faz exercer aquilo que nós nos propomos, então é o seguinte, nós precisamos analisar as nossas atitudes, sim ou não? Eu preciso verificar como é que é o meu comportamento, como é que eu me posiciono em relação à pessoa, às pessoas. Se de repente esta criatura ou aquela não tem uma atitude diferente ou de uma maneira que não pactue comigo, pelo meu posicionamento. Porque nós precisamos nos analisar, sim ou não? Eu preciso analisar aquilo que eu falo para as pessoas. Ah, mas eu falei sem maldade, mas falou. Conserta, peça desculpa. Olha, eu errei. Ah, mas eu errei. Não é uma realidade? A gente precisa começar a nos observar aquilo que nós pensamos e o automatismo da resposta que nós damos por vezes, de uma maneira onde para nós pode ser muito natural, mas para o outro pode ser deseducado. E é, às vezes, de graça que nós acabamos colocando, através das nossas atitudes, de palavras, etc., nós colocamos e criamos situações embaraçosas. Transformamos pessoas que a gente conhece, por vezes, em criaturas que ficam nossas adversárias por bobagens, por vezes por pontos de vista. Se ele gosta do marrom, respeitemos o marrom se nós não gostamos. Mas a gente não pode impor o azul se é da nossa preferência. Não é uma verdade? Quer dizer, se ele gosta, ótimo, respeitemos da mesma maneira que a gente quer ser respeitado. E qual é a recomendação de Jesus em relação ao inimigo? Veja que quando Pedro vai falar com ele, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Eu perdoo 7 vezes? Diz, não 7 vezes, não, perdoa 70 vezes 7 vezes. O que Jesus está fazendo aí? Não é uma relação de nós ficarmos perdoando pura e simplesmente. É uma situação de que nós perdoamos e quebramos a estrutura de repetição de atitudes
no que diz respeito ao outro, de nos zangarmos, de nos aborrecermos, de nos irritarmos e levarmos para dentro de casa, que é a nossa casa, a situação que por vezes ele está nos dando. Se de repente você chega em determinado local e alguém te dá um saco de lixo para você levar para sua casa, você aceita? Depende. Depende. Porque o desaforo às vezes nós aceitamos. E o desaforo, não é o saco de lixo que a gente leva para casa. Não é uma realidade? Qual é a sabedoria do Evangelho em relação a isso? Recuse. A gente não precisa recusar com palavras. A gente simplesmente recusa. Se o indivíduo está querendo nos transferir uma situação que para nós é lixo, a gente tem o direito de não aceitar, né? E pedir a Deus para que ele seja feliz do jeito que ele bem entende, do jeito que ele quer. Da mesma maneira que dá por nossa vez, isso não é uma questão de fazer diferença, de ser egoísta. É pura e simplesmente uma questão de buscarmos nos preservar em relação àquilo que está acontecendo. Se uma pessoa nos ofende, nós só nos sentiremos ofendidos se aceitarmos a ofensa. Não é essa a realidade? Se nós não aceitarmos a ofensa, ela morre ali mesmo, junto com a criatura que pretendeu. Isso não significa que nós espíritas não tenhamos posicionamento, que nós espíritas não tenhamos atitude. Ao contrário, Jesus vai nos ensinar a respeito da questão da atitude. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Ou seja, o que ele está dizendo? É posicionamento. Não é teimosia, mas é posicionamento. Significa que diante da realidade da vida, nós temos que nos posicionar. Nos posicionando de uma maneira que seja coerente. Aonde se a outra parte não gosta, é um problema da outra parte. Se nós tivermos que tomar uma atitude, nós vamos tomar essa atitude. Se nós temos que nos posicionar em relação a um problema, nós vamos nos posicionar em relação a esse problema. Com coerência, com equilíbrio. Aliás, é o próprio Evangelho segundo o Espiritismo que nos ensina. Allan Kardec pergunta, o codificador pergunta no Evangelho segundo o Espiritismo a Luís, que ali está grafado como São Luís, que se existe uma pessoa que está prejudicando um grupo de pessoas, veja o quanto é uma questão de posicionamento. Existe uma pessoa que esteja prejudicando um grupo de pessoas. É justo, é lícito que esse indivíduo seja desmascarado? E a resposta é sim. Porém, com caridade. Como Jesus recomenda, olha, mais de 2000 anos. Se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, chame-o à parte. Converse com ele, que você terá ganho um amigo. Ou seja, existe um posicionamento. Se você expõe a criatura a uma situação ridícula, vexaminosa, a uma situação complicada, você ganha um inimigo. Mas ele não disse não tome posição. Não é uma realidade? Posicione-se de maneira coerente, posicione-se de maneira adequada. Porém, tenha sempre em mente que perdoar 70 vezes, 7 vezes, não é puro e simplesmente uma repetição de situações, é um posicionamento diante da vida. Muita paz a todos.